Olá pessoal, sou o professor Leandro Vieira e este é o último vídeo da série de vídeos sobre frações e operações, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, procura lá, dá uma olhada que está bem interessante para você saber tudo sobre frações, tá legal pessoal? Olha só, então o que nós já vimos? Nós vimos os conceitos iniciais, as frações equivalentes, a nomenclatura, número misto, multiplicação e divisão, que aqui já são as operações, né? E agora vamos ver a soma e a subtração. Eu deixei por último, porque a soma e a subtração são as operações mais difíceis, tá? Então, desde já, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, para você me ajudar muito aí, tá legal? Vamos lá então, ó, soma ou subtração. Primeira regra aqui, ó, encontrar um denominador comum. Então, você vai achar aí um múltiplo comum para os denominadores. E depois que você fizer isso, você vai encontrar uma fração equivalente, tá? Professor, não estou entendendo nada. Vamos lá para o nosso exemplo. Olha só, faz de conta que a gente tem aqui a fração 2 sobre 6 mais a fração 4 sobre 8, tá? Pessoal, você não pode simplesmente fazer esse 2 mais 4, que vai dar 6, e aí você faz 6 mais 8, que vai dar 14. Isso está errado, tá, galera? Não pode fazer isso, tá? Para a gente fazer uma operação com soma ou subtração, a gente tem que igualar os denominadores, tá? Então, ó, a primeira coisa que você vai pensar quando você se deparar com uma continha de fração é o seguinte: essa conta, ela é de vezes, de dividir, de mais ou de menos, tá? Para cada operação a gente tem uma regra, né? Para soma ou subtração a gente tem a mesma regra. Tá? Então, a primeira coisa que você pensa, opa, é conta do quê? É de vezes? É de dividir? Então, aqui no caso é uma conta de mais, né? Pessoal, aqui, para a gente fazer uma conta de mais, né, ou de menos com frações, aqui embaixo tem que estar igual. Tá vendo? Aqui tem 6, aqui tem 8, então está diferente, não pode estar diferente. Então, a gente tem que igualar isso aí, tá? Como é que a gente acha que a gente vai ter que achar um múltiplo comum para o 6 e para o 8. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente faz através da fatoração, tá? Professor, o que é fatoração? Como é que funciona esse negócio? Olha só, pessoal. Vamos utilizar aqui os números primos, tá? Então, esses aqui são os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? Não vamos usar tantos números primos assim, tá? Então, a gente vai dividir esses dois números simultaneamente. Vamos fazer uma fatoração simultânea aqui. E esses números vão virar multiplicações de números primos, tá? Então, como é que funciona isso? Ó, primeira coisa, você vai tentar usar o primeiro número primo. O primeiro número primo, ele é o 2, tá? Como que eu consigo usar o número 2? Simplesmente pelo fato dos números aqui serem pares, tá? Como o 6 é par e o 8 é par, eu vou dividir por 2, tá? Então, vamos colocar o 2 aqui. Então, como é que é? Ó, você pega o 6, divide por 2, o resultado disso aqui dá 3, tá? 3 vezes 2, volta no 6. Lembre que a multiplicação e a divisão são operações inversas, né? Agora, vamos para o 8. Ó. 8 dividido por 2, isso aqui dá 4, tá? Por que 4? Porque 4 vezes 2 dá 8. Muito bem, ó. Agora eu caí no seguinte, tem um número que é ímpar, que é o 3, tá? E tem o 4 que ainda é par. E aí, professor, o que eu faço? Eu continuo no 2 até não dar mais, tá? Como o 4 ainda é par, eu vou continuar com o número 2, então coloco o 2 aqui. Mas e agora que o 3 é ímpar, o que eu faço? Como não dá para dividir o 3 por 2, porque daí daria um número decimal, né? Daria 1,5, então a gente apenas copia ele, tá bom? O resultado não pode dar resto, tá? Então, ó, se eu dividir 4 por 2, isso aqui vai dar 2, resto 0, né? Não vai dar resto. E aqui mesma coisa, ó, como eu tenho um número par ainda, eu continuo com o 2, tá? E o 3, que é ímpar, eu só copio ele. 2 dividido por 2, aqui dá 1. Aqui é o seguinte, pessoal, quando cai no 1, quer dizer que a gente terminou a fatoração do número, tá? Então, esse lado aqui, essa coluna já terminou. Vamos concluir essa aqui, ó.
Então, como o 3 é ímpar, não dá para dividir por 2, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3, tá? Então, a gente vai dividir 3 por 3. 3 dividido por 3, isso aqui dá 1. E aqui a gente já tinha terminado, só copiamos, tá bom? Beleza. Fatoramos simultaneamente os números de baixo da fração, tá? O que a gente faz agora? Agora a gente pega esses fatores primos aqui, nós vamos multiplicar, tá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 3 dá 24. Pessoal, o que é esse 24 aqui? Esse 24 aqui, pessoal, é o múltiplo comum a 6 e a 8. Como assim, professor? Olha só, pessoal, coloquei a tabuadinha aqui do lado para você observar. O que é múltiplo, vai? Múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Temos aqui a nossa multiplicação, temos aqui o 24 como resultado. Se ele está aqui do lado do resultado, quer dizer que ele é múltiplo de quem está multiplicando aqui. Ó. Então, ele é múltiplo do 4 e ele é múltiplo do 6. Tá? Aqui, ó, temos o 24 como sendo múltiplo de quem? Do 3. E ele é múltiplo do 8, tá? Então, olha só, se o 24 ele é múltiplo do 6 e o 24 ele é múltiplo do 8, então ele é um múltiplo comum a 6 e a 8. O que é comum? Comum é igual, né? Então, tem tanto na tabuada do 6, o 24, como na tabuada do 8. Então, 24 é um múltiplo comum. E para que serve encontrar esse múltiplo comum? Ele vai ser o nosso denominador comum, tá? Então, na nossa fração equivalente, o 24 ele vai estar aqui, ó, aqui embaixo, no espaço para o denominador. Tá? Essa é uma forma de encontrar um múltiplo comum, tá? Fatorando aqui os dois ao mesmo tempo. Mas você poderia simplesmente pegar os dois valores aqui de baixo e multiplicar entre si. Olha só como que fica. Ó. A gente pegaria o 6, que está aqui, vezes o 8, que está aqui, daria 48. Então, o que é múltiplo mesmo? Resultado de multiplicação. O resultado aqui é o 48, né? E o 48 ele é múltiplo tanto do 8 quanto do 6. Então, 48 ele é um múltiplo comum a 8 e a 6. O que acontece? Esse 48 ele é múltiplo comum, mas ele não é o menor múltiplo comum, tá? O menor é o 24. Esse resultado que a gente encontrou aqui é o menor múltiplo comum, o famoso MMC, tá? Dá para usar o 48? Dá para usar o 48, não teria problema nenhum, tá? Só que usando o 24 a gente trabalha com frações menores, tá? Então vamos para o próximo passo, ó. Já encontramos então o denominador comum, vamos encontrar a fração equivalente. A primeira fração lá, o 2/6, tá? Para a gente encontrar uma fração equivalente para 2/6, o que a gente faz? Então, aqui temos aqui o 2/6 e o 4/8, né? Na primeira, a gente já fixa o 24 aqui que a gente encontrou, tá? Então, a nossa nova fração, a fração equivalente a 2/6, já sabemos que vai ter o 24 aqui embaixo, tá? Olha só, pessoal, pensa o seguinte. A gente tem que achar um número, né, que multiplicado por 6 chegue no 24. Que número que seria esse? Seria o 4, tá? Se nós multiplicarmos 6 por 4, dá 24. Para que a fração nova seja equivalente, nós temos que aumentá-la na mesma proporção. Como assim, professor? Ó, o 6 a gente está quadruplicando aqui, tá? E a parte de cima a gente tem que quadruplicar também. Aí a gente mantém a proporção. Então, ó, o que nós encontramos aqui? A gente encontrou que a fração 2/6 representa a mesma quantidade da fração 8 sobre 24. Tá? Elas são equivalentes. Tanto faz eu usar uma ou a outra. Tá? Vamos fazer o mesmo para a fração 4 sobre 8, pessoal. Ó, a nossa fração equivalente tem que ter o 24 embaixo. Tá vendo que as duas vão ficar com 24 embaixo? É isso que a gente queria desde o início, tá? 8 vezes quanto a gente consegue fazer para chegar no 24, pessoal? Tá aqui a tabuadinha, ó. 8 vezes 3, tá? Se eu multiplicar 8 vezes 3, eu chego no 24, tá? Então, multiplicamos por 3. Da mesma forma, nós temos que manter a proporção. Então, se aqui a gente está triplicando a parte de baixo, nós temos que triplicar a parte de cima. Aí o número fica todo proporcional, né?
Então 4 vezes 3 dá 12. Então galera, ó, o que significa isso? Significa que essa fração 4 oitavos representa a mesma quantidade dessa fração aqui, ó, 12/24, tá? Ó, muito bem. Nós tínhamos inicialmente 2 sobre 6 mais 4 sobre 8. Tínhamos aqui a parte de baixo 6 e aqui 8. Tínhamos a parte de baixo diferentes. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar, em vez de 2 sobre 6, a gente vai pegar a fração equivalente a 2 sobre 6. Vamos pegar a 8 sobre 24. Tá? E vamos somar com a equivalente dessa aqui, que é 12 sobre 24. Beleza? Lembra que eu falei que para a gente fazer conta aqui com soma ou subtração, a parte de baixo tem que estar igual. E agora nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos deixar a parte de baixo igual. Olha só, pessoal. Um dos maiores erros que o aluno comete, às vezes, é somar 24. Somar a parte de baixo aqui. Você não soma a parte de baixo, pessoal. Você não vai fazer 24 mais 24 que dá 48. Você vai errar. A parte de baixo, depois que nós igualamos, você apenas repete. Olha só que simples. E a parte de cima, ela sim, você vai pegar e vai somar. Vamos somar aqui o 8 e o 12. Isso aqui vai dar 20. Então, tudo isso que nós fizemos, pessoal, o objetivo era deixar a parte de baixo igual. Tá vendo? O 2 sobre 6, achamos a fração equivalente, 8/24. E a fração 4 oitavos, achamos uma fração equivalente, 12/24. Tá? Tendo aqui a parte de baixo igual, a gente pôde fazer a operação. A parte de baixo a gente apenas copia, não soma, tá? A gente só copia mesmo. E a parte de cima, sim, a gente vai fazer a soma ou a subtração. Se aqui fosse sinal de menos, a gente ia fazer a subtração, tá? 8 mais 12 vai dar 20. Que se fosse menos, né, ia dar um número negativo no resultado. Pessoal, esse 20 sobre 24 que nós encontramos aqui, ó, a gente ainda consegue simplificar em uma nova fração equivalente, tá? Não sei se você viu o vídeo eu explicando sobre isso, mas olha só, se a gente dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, nós encontramos uma fração equivalente também. Aqui a gente encontrou uma fração equivalente multiplicando pelo mesmo número, mas também podemos encontrar uma multiplicação equivalente dividindo pelo mesmo número. Aqui no caso a gente vai dividir por 4, tá? Poderíamos dividir por 2 também, porque os dois números são pares. Mas para a gente ganhar tempo, a gente divide pelo maior número possível, que aqui é o 4 no caso. Então olha só, 20 dividido por 4 dá 5, né? Porque 5 vezes 4 dá 20. E 24 dividido por 4 dá 6, porque 6 vezes 4 dá 24. E chegamos aqui em uma fração irredutível. Você não consegue mais dividir essa fração. Tá legal? Bastante passos, né, pessoal, para chegar nisso aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos encontrar o denominador comum e vamos encontrar uma fração equivalente. Olha só, nesse caso nós temos 5 menos 6 sétimos. Professor, mas isso aqui não é fração, como é que faz? Pessoal, todo número que ele está sozinho, ele é a mesma coisa de dividir por 1. Lembre-se que uma fração é a mesma coisa que uma divisão, né? Então aqui, ó, o 5 é a mesma coisa de estar dividindo por 1. Quando a gente divide um número por 1, dá o próprio número, né? Imagine se a gente divide R$5 para uma pessoa. Essa pessoa vai ganhar os próprios R$5, tá? Então, olha só, vamos fazer da mesma forma, só para a gente pegar um padrão, ó. Vamos colocar aqui a parte de baixo de cada uma dessas frações. Vamos colocar o 1 e vamos colocar o 7 para a gente fazer a fatoração. Fatoração pelos nossos números primos, tá bom? Nós aprendemos que quando chega no 1, terminou a fatoração. Então, esse lado, ele já começa terminado, né? Então, a gente nem precisa mexer nesse lado, ele já chegou no 1. Vamos fazer só aqui do 7. Pessoal, se nós dividirmos 7 por 2, vai dar um número quebrado, vai dar um número com vírgula, tá? Então, o resultado não pode ser com vírgula. Da mesma forma, se a gente dividir o 7 por 3, também vai dar um número com vírgula. Se a gente dividir 7 por 5, também vai dar um número com vírgula. Então, não pode. Então, o número que a gente vai dividir o 7 é pelo próprio 7, tá?
Então vamos colocar ele aqui, ó. Mais uma vez, pessoal, o 1 não precisa mexer, porque quando chega no 1 quer dizer que terminou. Então ele terminou antes mesmo de começar. Vamos dividir apenas o 7. O 1 a gente só copia. 7 dividido por 7 dá 1, porque 1 vezes 7 dá 7. Então olha só, pessoal. Lembra que eu falei que a gente tem que achar um múltiplo comum para os denominadores? Tá? Vamos aqui na tabuadinha, ó. Lembre-se que o múltiplo é o resultado da multiplicação, tá? Então esse 7 ele é múltiplo do próprio 7 e ele é múltiplo do 1. Então olha só, então ele é múltiplo comum, comum ao 7 e comum ao 1. Então nós podemos utilizar o 7 como denominador comum. Aqui, ó, da mesma forma do exemplo anterior, a gente poderia simplesmente multiplicar os denominadores, tá? Aqui, ó, 1 vezes 7 dá 7. E aqui deu o mesmo resultado, né? No outro lá tinha dado resultados diferentes. Aqui, no caso, deu o mesmo resultado. Pessoal, depois que a gente encontra o denominador, olha só. Vamos pegar aqui a primeira fração. Aqui, ó, era 5 sobre 1, né? E a nossa fração equivalente a gente quer que tenha o 7. Como que eu faço 1 virar 7? Multiplicando por quem, pessoal? Multiplicando por 7, né? 1 vezes 7, 7. Mas para que a fração seja equivalente, nós temos que aumentar na mesma proporção, né? Se aqui eu multipliquei por 7, em cima eu também multiplico por 7. 5 vezes 7 dá 35. Então, olha só. A fração 5 sobre 1, ela representa a mesma quantidade da fração 35 sobre 7, tá? E a outra fração que a gente tinha, 6 sobre 7, pessoal, ele já tem o denominador 7. Então, não precisamos aqui encontrar uma fração equivalente, tá? Porque aqui já é 7. A ideia total disso aqui, pessoal, é igualar os denominadores, né? Igualar a parte de baixo. E a gente já conseguiu fazer isso, ó. A primeira fração ficou com 7 embaixo e a segunda fração já tinha o 7 embaixo, tá? Depois que a gente iguala os denominadores, depois que nós encontramos a fração equivalente com os denominadores já igualados, o que a gente faz agora, pessoal? Vamos fazer a conta, né? Então, inicialmente a gente tinha 5 menos 6 sobre 7. Só coloquei o 1 aqui para mostrar para você que 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5, né? 5 reais dividido para uma pessoa é o próprio 5 reais, né? Vamos usar as frações equivalentes, tá? Ao invés de 5 sobre 1, eu vou usar 35 sobre 7, por causa do denominador 7 aqui, ó. Aí, como eu estou subtraindo, eu copio. E aqui, ó, o 6 sobre 7 não precisou achar uma fração equivalente, porque ele já tinha 7, tá? E agora sim, temos as duas frações com os denominadores iguais. Lembrando mais uma vez, pessoal, que não vai fazer 7 menos 7 dá 0, ou 7 mais 7 dá 14, nada disso, tá? Na soma ou na subtração, você vai copiar a parte de baixo, tá? Então aqui vai continuar 7. O que você vai mexer é sempre na parte de cima, tá? Depois que igualou aqui, parte de cima. 35 menos 6, aqui vai dar 29. Tá legal, pessoal? Então é isso aí, ó. Encontramos um múltiplo comum para o denominador, para a parte de baixo, né? Aqui estava 1 e aqui estava 7. Encontramos um denominador comum, que no caso é o múltiplo comum, que era o 7. Dessa primeira fração, nós chegamos nessa fração equivalente, 35 sobre 7. A outra já tinha 7, não precisou mexer. E aí sim nós fizemos a operação. Parte de baixo a gente não mexe, deixa igual, né? Não vai fazer isso aqui 7 menos 7, hein? E a gente mexe só na parte de cima. 35 menos 6 dá 29. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido toda a sequência de vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.